Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto SPV Entrevista e hoje estamos entrevistando o escritor passofundense Júlio Pérez. Júlio, fale um pouco sobre a sua trajetória na literatura aqui na cidade de Passo Fundo. Bem, Alex, eu comecei na literatura, me interessei, né, pela literatura ainda muito novo, ainda na minha cidade natal, Gaurama. Sou natural de Gaurama, Rio Grande do Sul, né, norte do estado, perto de Erechim, uma cidadezinha com hoje 5.000 habitantes, ameaçada de ser fechada, de ser encerrada, não propriamente, mas enfim, não vem ao caso. Eu comecei ainda muito novo na literatura, me interessar pela literatura, então com 14 anos na minha cidade natal. Na ocasião, quando eu comecei na literatura, claro que isso ainda era algo assim muito desconhecido para mim, né? Eu comecei naturalmente lendo, né, buscando entender o que era ser um escritor, né? Depois que eu entendi o que era ser um escritor, é que eu comecei a pensar realmente em encetar uma carreira nessa atividade. Vindo a Passo Fundo ainda no ano de 87, comecei a faculdade de Direito, né? E que era algo próximo ao que eu queria, né? Que era lidar com as letras, né? Comecei a me interessar mais e me envolver com alguns movimentos. Mas ainda assim, muito tímido, né, em relação a escrever, até que em 94 eu estive no lançamento do primeiro livro do Jorge Salton, que é o Milan Miragem, e aquilo me marcou muito, porque ele pediu, né, o meu nome, e eu disse, não, é Júlio, o futuro escritor. Ele disse, não, se você quer escrever, se você se considera um escritor, você já é um escritor. E aquilo me marcou muito, né? Foi muito importante para mim. E depois eu havia parado, na época com a faculdade, e havia começado efetivamente a escrever. Quando surgiu a necessidade de eu voltar para a faculdade, eu sempre quis escrever prosa, né? Quando voltou a necessidade de eu voltar à faculdade, né, eu tive que fazer uma escolha, a escrita ou a faculdade. E aí eu optei pela faculdade de Direito, que eu havia parado algum tempo antes. Nessa época eu já estava casado e trabalhava na Caixa Federal. E aí na faculdade, aquela necessidade, né, latente de escrever, né? Como o Rilke disse, né, que a gente só deve escrever quando a gente sente que não poderia viver sem, né? E eu senti essa necessidade. E foi aí que surgiu a poesia na minha vida, e eu comecei a me aperfeiçoar nessa arte, né, a arte da escrita da poesia. Fiz parte de um grupo que fazia exposição na cidade e fui aos poucos dominando essa arte, né, da poesia, né? E até que em 2006 daí eu lanço o meu primeiro livro, que é o Expresso Instante. Você tem 3 livros de poesia publicados, é isso? Eu tenho 3 livros solo, né, de poesia. O primeiro é o Expresso Instante, que eu lancei em 2006. O segundo é o Fugacidade, que é de 2010. Esse livro já foi publicado com incentivo do Projeto Passo Fundo. E o terceiro livro de poesia é o Agreste Aveno, que é de 2017. Qual que você acha que é a principal característica da tua poesia? Eu fui muito influenciado por alguns autores, sobretudo João Cabral de Melo Neto, me chamou muito a atenção, e Manuel Bandeira. João Cabral de Melo Neto, pela sua característica
de fazer um poema não propriamente lírico, né? Ele é um poeta que ele sempre se considerou um poeta muito racional. João Cabral de Melo Neto, para quem não conhece, foi diplomata brasileiro e a formação dele era em engenharia, né? Então, efetivamente, ele tinha uma tendência a uma poesia mais cerebrina, né? Mais racional. E o Manuel Bandeira, pela sua singeleza, né? A sua simplicidade da poesia do Manuel Bandeira, que chega a ser comovente, tocante, né? Eu acho que a mistura desses dois estilos, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, é que plasmaram o meu jeito de fazer poesia. Essencialmente, o que eu vejo é que a poesia moderna, muitas vezes, peca por não se comunicar com o leitor, ou ter uma certa dificuldade de se comunicar com o leitor. Essa foi uma preocupação que eu sempre tive em estabelecer pontes, né, com o leitor. Eu quero essencialmente me comunicar com o leitor. E para isso eu tenho que ser inteligível, tenho que me fazer entender, né? Então, mais objetivo também? Mais objetiva, mais acessível, falando de coisas simples, né? Do dia a dia, eu vejo muito que existe muito essa presença do cotidiano nos teus poemas, né? Eu acho que isso é uma característica que permeia o escritor, não só o poeta. Na verdade, a gente fala sobre aquilo que a gente vive, né? Eu acho que é uma das características da originalidade, é você falar sobre o que você vive. As pessoas falam muitas vezes que hoje, com tudo que se escreveu já na história da literatura, é quase impossível você ser original. Eu acho isso uma grande besteira, porque a originalidade vem da singularidade da vida humana, né? Cada um de nós tem uma experiência única sobre a vida, né? Então, escreva sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo como você percebe o mundo. Eu acho que isso é decisivo para você ser o original. Você foi um dos fundadores da Sociedade dos Poetas Vivos, e um dos objetivos que essa sociedade sempre buscou foi a questão do aperfeiçoamento técnico da escrita a partir da autocrítica, né? Que cada escritor faça uma autocrítica daquilo que ele próprio escreve. Você considera essas características importantes para o trabalho literário? Eu acho fundamental, Alex. A minha experiência com o grupo no final dos anos 90, esse grupo de poetas, né, nós chamávamos de Momento Poético, nós fazíamos exposição na cidade, foi decisivo para o amadurecimento da minha poesia. Eu sempre tive a vontade, efetivamente, de viver essa experiência da troca, né, da troca coletiva, da escrita. Eu acho que o escritor, na verdade, ele se cria num determinado meio, né? O escritor não é produto do acaso, o produto, como eu digo, né, da geração espontânea. O escritor se forma, né? E para se formar ele precisa da companhia daquelas pessoas que entendem de literatura ou que comungam com a mesma vontade, com a mesma desejo de escrever, né? Todos os grandes escritores privaram da companhia de pessoas que são do mesmo meio, né? E a minha poesia, no começo, ela é uma poesia muito tipo poesia terapia, né? É uma poesia muito intimista, uma poesia que falava muito do meu eu. Quando eu comecei a participar do grupo e ouvindo a minha poesia na voz de outra pessoa, né, que era a prática que nós adotávamos, de trocarmos os poemas e um ler o poema do outro, eu comecei a perceber que muitas vezes eu estava sendo muito subjetivo, muito intimista, né? Eu estava me entregando demais, né? E que eu precisava falar de mim sem estar falando de mim propriamente, falando de todas as pessoas, falando da humanidade. E foi um processo de amadurecimento, né, muito importante para mim. E essa experiência eu quis levar para o grupo, né? E foi daí que surgiu, então, a vontade de retomar, né, esse grupo
E aí a gente lançou essa ideia e teve adesão de pessoas como Pablo Moreno e Marcos de Andrade, André Canals, o Popper Leixo, que aqui está, né? E nós formamos então a Sociedade dos Poetas Vivos. Você faz parte também, é acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, isso? Faz bastante tempo até já, né? Eu ingressei na academia em 2012, né? Não faz tanto tempo assim, mas eu considero que foi um divisor de águas, né? Simbolicamente, o único diploma que eu pendurei na parede foi o da Academia de Letras. Sequer o meu diploma de Direito eu tinha emoldurado em quadro e pendurado na parede. Para mim foi bastante simbólico isso, porque o meu ingresso na Academia de Letras representou um divisor de águas em termos de abertura de portas aqui na cidade de Passo Fundo, possibilitou a nossa participação, inclusive, na Jornada de Literatura, né, em 2013, quando nós levamos os escritores da cidade a se apresentarem para o mundo, né, na Jornada de Literatura. Infelizmente, agora, essa última edição não se concretizou, mas é um evento que tem projeção internacional. E foi graças à Academia de Letras que eu tive, assim, eu considero, uma chancela, né? Um carimbo de qualidade sobre aquilo que eu vinha fazendo. Né? Eu já tinha publicado 3 livros, eu tenho um livro de contos também, que é A Bolsa da Minha Mãe e Outros Contos, que é de 2012, se não me falha a memória. E eu achei naquele momento que isso me credenciava a pleitear uma vaga na academia e já tinha uma relação de amizade com alguns acadêmicos, né? Paulo Monteiro, Gilberto Cunha, e achei que me credenciava a pleitear uma vaga na academia e fui escolhido, né, para fazer parte dessa agremiação. Com a experiência que você tem como escritor ao longo de todos esses anos, né, desde a tua primeira publicação, se você fosse dar um recado hoje para o Júlio, enquanto ele era um jovem escritor, né, um recado para um jovem escritor, qual o recado que você daria? Siga esse caminho. Eu acho que, efetivamente, o caminho que eu fiz nesse período foi muito verdadeiro. Né? Eu fui muito verdadeiro na minha escolha. Era um anseio que eu tinha desde os meus 14 anos e, embora ainda não tenha realizado o meu desejo maior, que é escrever um romance, efetivamente, né? Tem alguns romances, 3 romances, na verdade, começados e inacabados, né? Inéditos, mas eu ainda almejo, né? Eu acho que, na verdade, a consagração do escritor é o romance. Embora, claro, como poeta, eu acho que o poeta, a poesia, eu acho que é uma arte injustiçada. Né? Eu acho que é uma arte injustiçada. Que já teve mais circulação, né? E poderia voltar a ter tanta circulação quanto já teve no passado. Eu acho que existe muito preconceito com a poesia, sabe? Eu não sei, as pessoas não entendem a poesia, né? A poesia necessariamente não precisa falar de coisas belas, né? De coisas elevadas, né? Ao contrário, a poesia tem que falar a verdade, essencialmente, né? Seja ela qual for, né? O domínio da linguagem que um poeta tem é invejável, né? Mas, como escritor, considero que a realização maior é a escrita de um romance. Considero isso como o rito de passagem para o escritor. Mas existem poetas, grandes poetas, que não escreveram... Que nunca escreveram prosa, né? Ou poucos escreveram, como o caso do Mário Quintana, por exemplo. Mário Quintana, João Cabral do Melo, né? Os grandes poetas, na verdade, não escreveram romance, então talvez seja um preconceito meu mesmo, né? Que talvez tenha que ser superado. Júlio, muito obrigado pela entrevista, agradecemos.
Logo, logo, mais um vídeo, uma outra entrevista com o projeto SPV Entrevista. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, a oportunidade e parabenizo a iniciativa por levar adiante essa ideia da SPV.